No ano de 1997, Ana Paula Rodrigues, uma restauradora de livros de 32 anos, foi contratada pelo Real Gabinete Português de Leitura para catalogar e recuperar uma pequena ala de obras raras esquecidas em um compartimento nos fundos da biblioteca. Segundo relatos internos, aquela ala, chamada informalmente pelos funcionários de Sala 43, era fechada ao público e raramente mencionada. A sala era inacessível por escada comum. Para chegar nela, era necessário atravessar um corredor estreito, oculto por uma estante móvel no segundo andar. Só quem trabalhava ali há décadas sabia da sua existência, e poucos se aventuravam a entrar. Diziam que o lugar era mal iluminado, com cheiro de umidade e sensação opressiva. Um dos funcionários mais antigos, seu Alberto, alertou Ana Paula no primeiro dia. Não mexe no que não estiver no inventário. Tem livro ali que não foi feito para ser lido, foi feito para guardar o que não pode escapar. Ana riu daquilo achando exagero de gente velha e supersticiosa. Nos primeiros dias tudo correu bem. Encontrou volumes antigos de poesia portuguesa, cartas trocadas entre nobres e até documentos que nunca foram publicados. Mas no 8º dia, encontrou um livro sem registro. Era encapado em linho bordô, sem título, sem autor, com uma trava de ferro na lateral, que curiosamente se abriu sozinha quando ela o tocou. Ao folhear, percebeu algo muito estranho. O conteúdo parecia mudar. Na primeira leitura, era uma espécie de diário de um monge recluso em Portugal, com datas do século XIX. Ao reler, algumas páginas haviam mudado. Agora falavam de um homem preso em uma sala sem janelas, que ouvia vozes vindas dos próprios livros. Mas o mais perturbador: as últimas páginas estavam em branco, exceto por uma frase que parecia se repetir, cada vez com mais força. Você está lendo isso porque sou você. Ana pensou estar cansada, talvez impressionada demais pelo ambiente. Mas nos dias seguintes, começou a ter sintomas: insônia severa, sensação de estar sendo observada, vultos entre as estantes. Seu comportamento mudou. Funcionários relatam que ela falava sozinha, às vezes respondendo perguntas em voz baixa, e começou a voltar todos os dias à Sala 43, mesmo fora do horário de trabalho. Numa manhã, a diretora do gabinete notou que Ana não apareceu para o expediente. Mandaram um auxiliar até a Sala 43. Ele não conseguiu entrar. A porta estava trancada por dentro. Quando finalmente conseguiram arrombá-la, encontraram o lugar intacto. O livro, porém, estava sobre a mesa, com páginas completamente preenchidas. Detalhe: a caligrafia era idêntica à de Ana Paula, mas Ana jamais foi encontrada. Ela não saiu pela porta principal, não havia registro de câmeras e seu crachá e bolsa estavam dentro da sala. Até hoje não há explicação. Um mês depois, o livro foi enviado para análise. O laudo técnico afirmou que havia vestígios de traços de tinta feitos com hemoglobina humana, sangue. Desde então, a Sala 43 foi oficialmente lacrada. O corredor escondido foi selado por reforma estrutural, e sua existência nunca foi reconhecida publicamente. Mas os bibliotecários mais antigos ainda contam em sussurros que às vezes ouvem passos vindo de onde a sala ficava. Passos e uma voz fraca, lendo alguma coisa em voz alta. Meu nome é Luiz, e foi numa tarde chuvosa no centro do Rio de Janeiro que decidi visitar o Real Gabinete Português de Leitura. Já conhecia o lugar de fotos, aquela arquitetura quase sagrada, as estantes que parecem tocar o teto. Mas minha visita não era só por curiosidade estética, tinha algo mais. Uma história que ouvi dias antes. Não sei bem de onde. Talvez um fórum esquecido, talvez um vídeo estranho no YouTube, ou talvez eu já soubesse antes de ouvir. A história de uma mulher chamada Ana Paula Rodrigues, restauradora de livros, que desapareceu misteriosamente dentro da própria biblioteca. Desde que ouvi sobre ela, comecei a sonhar.
com livros que sussurram, com corredores escondidos, com um nome que ecoava na minha cabeça. Sala 43. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Logo que entrei, percebi. Havia algo de diferente ali. Não só o silêncio, mas uma sensação física de peso, como se os livros respirassem devagar, em uníssono. Andei pelos corredores como qualquer visitante, fingindo admirar as lombadas douradas e as janelas coloridas. Mas eu já sabia onde queria chegar. No segundo andar, quase escondida no canto mais escuro do salão, havia uma estante. Parecia comum, mas tinha algo ali, como se o ar em volta dela estivesse parado no tempo. Me aproximei devagar. O chão ao redor estava ligeiramente desgastado, como se outros tivessem parado ali antes. Muitos outros. Coloquei a mão na madeira, fria, mas senti algo. Uma folga. Uma leve tranca de ferro antiga, quase imperceptível. Puxei. A estante deslizou suavemente para o lado, revelando um corredor estreito, sufocante. Ninguém pareceu notar, nem turistas, nem funcionários. Respirei fundo e entrei. O corredor era abafado. Tinha cheiro de umidade e papel antigo, mas não era só isso. Havia um aroma familiar, indescritível. Como se eu já tivesse estado ali, no fim do corredor, uma porta de ferro com uma inscrição quase apagada. Eu não sabia latim, mas entendi o que ela dizia. Leia e torne-se. Empurrei a porta. Ela rangeu e um frio atravessou minha espinha. A sala era pequena, tomada por estantes empoeiradas. No centro, uma mesa. E sobre ela, um livro, sem título, sem autor. Exatamente como diziam, me aproximei. Coloquei a mão sobre a capa de linho bordô. Estava morna, como pele. Quando abri, o ar ficou denso. Meus ouvidos apitaram. Como se o mundo lá fora tivesse sumido. A primeira linha era clara, escrita à mão. Você voltou. Finalmente. Engoli seco. As páginas seguintes falavam de mim, da minha roupa naquele dia, do último café que tomei, da mensagem que mandei no celular antes de entrar, dos pensamentos que eu tive ao empurrar a estante e o que aconteceria em seguida. Tentei soltar o livro, mas minha mão não obedecia. Era como se minhas veias tivessem se enraizado ali. A sala pareceu encolher. A porta havia sumido, ou nunca existiu. Olhei em volta em pânico, e então vi um espelho sujo, encostado contra a parede. No reflexo havia alguém atrás de mim. Virei depressa. Nada. Mas no espelho, a figura ainda estava lá. Eu, mas não exatamente eu. Algo parecido com o meu rosto, mas com um sorriso que eu jamais faria. E olhos que pareciam entender tudo. Eu, falou, com a minha voz. Agora somos dois. Escreva o resto. Na mesa, uma pena e uma página em branco. Sem pensar, sem querer, sem controle. Comecei a escrever. As palavras fluíam como se já estivessem dentro de mim. Eu não sabia o que estava escrevendo, mas não conseguia parar. Parte de mim gritava por socorro, a outra sorria. E aí entendi. Eu não era o primeiro, talvez nem o último, mas agora eu era o próximo autor. Lá fora, os turistas continuam entrando e saindo. Ninguém nota que uma nova prateleira foi adicionada. Com um novo livro, na lombada, o meu nome, ou o que restou dele.